Agora a gente abre espaço para entender um pouquinho mais sobre o trabalho do ILL. Você já ouviu falar sobre o Instituto Liderança e Liberdade de Joinville, que trabalha com as bases de estímulo ao empreendedorismo, liderança e também atuação política, trazendo sempre à tona a discussão de temas importantes para a nossa cidade, para o estado de Santa Catarina e também para o Brasil, obviamente, porque a gente não mora em uma ilha. Estamos recebendo o diretor financeiro, o Vanderlei Borges, e também o diretor Alexandre Sorensen, que vai assumir a presidência do Instituto. Vanderlei, bom dia, obrigado pela presença, tudo bem? Bom dia, Marcos, muito obrigado aí à Jovem Pan pela receptividade. Muito fantástico aí, estamos muito felizes aí participar com vocês aí, todo o time. A gente que agradece a sua presença. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcos, bom dia a toda a equipe da Jovem Pan e bom dia a você que nos ouve aqui em Joinville nessa manhã de terça-feira nublada. Muito bem. Alexandre, queria que você explicasse, para o ouvinte entender o que é o Instituto Liderança e Liberdade de Joinville, eventualmente alguém que está ouvindo pela primeira vez, qual é o propósito, qual é a função do Instituto, né? Certo. A função, começar com o porquê a gente trouxe o Instituto para Joinville. Até o Vanderlei, se quiser falar um pouco do histórico, mas a gente começou, na verdade, como um núcleo do Instituto de Formação de Líderes, que surgiu lá em BH, está em São Paulo, está em diversas cidades. E a gente iniciou com essa equipe e depois a gente fez a transição aqui para adequar também o Instituto, mais à necessidade e às realidades do joinvilense. Vanderlei, quiser passar um histórico rapidinho? Isso, na realidade a gente identificamos dentro das organizações, dentro das empresas e organizações em geral, uma grande demanda, uma grande necessidade de líderes mais preparados, líderes mais robustos no sentido de tomar as decisões que impactam na vida das pessoas. E baseado nessa necessidade que nós identificamos e a gente percebendo o quanto que impacta a liderança tanto na vida das pessoas, do indivíduo, na família e, por que não, de gerações, nós decidimos fundar um instituto local para que a gente pudesse desenvolver líderes melhores para atuar dentro das empresas, dentro das instituições e da sociedade de maneira geral. Nós temos essa carência de líderes com esse perfil? Temos uma carência muito forte, tanto dentro das empresas, e isso, as empresas não têm culpa, às vezes os líderes que estão andando nesse processo, às vezes também não estão preparados, então existe sim uma carência substancial de líderes que consigam tomar decisões estratégicas na vida das pessoas com um viés de longo prazo. Então a gente percebe que isso impacta de uma maneira muito substancial. A gente até fala, quando se trata de temas voltados à oratória, temas que vendem mais de palestras e conteúdo no Brasil, a liderança é uma delas. É um tema que está em alta e, como o senhor bem explicou, exige o preparo até dessa liderança. E quando a gente fala desse líder com esse aspecto, o que a gente precisa para desenvolver essa liderança? Porque muitas vezes você tem a liderança dentro de uma corporação que está em uma rotina, que tem toda a sua rotina que acaba sendo desgastante, com muitos desafios, e a competência acaba ficando de lado. E aí, como é que é esse trabalho, hein? Bom, vou passar para o Alexandre, que ele é o diretor de formação, ele vai ter mais detalhes aí. Certo. A gente entende exatamente isso, na rotina, principalmente do empreendedor, dentro das empresas, ou mesmo em outras áreas em que se exerce a liderança. Normalmente é tudo muito focado nessas hard skills, Então, habilidades mais técnicas e essas habilidades que são as soft skills, Oratória, influência, poder de contagiar pessoas para uma causa, acabam ficando meio escanteadas. Então, a atividade do Instituto é focada principalmente em desenvolver essas habilidades que não são desenvolvidas tanto na educação formal quanto no dia a dia das empresas. Então, a gente tem diversas atividades ali dentro. Nossa rotina é de encontros semanais, então sempre às segundas-feiras a gente se reúne e normalmente a gente recebe para falar com a gente algum líder que já exerce essa influência em alguma área de relevância, normalmente empreendedorismo, terceiro setor, eventualmente políticos, mas para compartilhar com a gente esse histórico deles. E a gente tem também eventos que são fechados, então sem nenhum tipo de participante externo, são focados nos associados e feitos pelos associados. Então esses eventos são estudos de livros, em que aí o associado vai lá discutir, apresentar o livro, compartilhar com os demais. A gente fez já o nosso primeiro Lidera Talks, que é um formato de TED Talks,
em que o associado vai lá falar sobre um tema que ele já domina, já conhece bem, justamente para poder focar, então, não no conteúdo, mas sim nessa cadência de fala, em como ele vai apresentar, criar um storytelling. A gente tem júris simulados para o associado conseguir desenvolver também essa combatividade, né? O conseguir fazer valer a sua visão em um ambiente que possivelmente é hostil, que é como o mundo acaba funcionando. E nesse cenário eu acho que é bem legal a forma como a gente faz, porque é tudo por sorteio. Então, eventualmente, você vai acabar defendendo um tema que não necessariamente você acredita. Sim. Então, vamos pegar um tema polêmico, pena de morte. Supor, você pode ser completamente contrário à pena de morte, mas se por sorteio você caiu para defender esse tema, você vai defender esse tema. Então, você tem um exercício todo ali de buscar o contraponto, buscar a ideia de quem discorda de você e tentar fazer essa defesa. Então, no final, quem acaba convertendo mais associados, né? A gente faz uma votação inicial e uma final, quem converte mais acaba ganhando. Então, é uma dinâmica bem interessante e a gente tem tido bons resultados até o momento. Nesse 1 ano e um pouquinho de vida aqui do Instituto, tem sido bem gratificante. Qual é a função do Instituto quando a gente vai para a seara do campo da política? Porque a gente até teve um evento recentemente que foi um sucesso no Ágora Tech Park, com vários palestrantes, Deltan Dallagnol, que trouxe toda a história do envolvimento da política e tudo mais. Como é que o Instituto trabalha essa questão da política com a liderança e até mesmo com a sociedade local? Bom, nós entendemos que a política faz parte do indivíduo. E como nós vivemos no meio coletivo, numa comunidade, então a política exerce inclusive dentro da nossa casa. Começa dentro da nossa casa, vai dentro do nosso bairro, da nossa cidade e acaba externalizando. Então a política ela faz parte do nosso dia a dia e do líder também. Porque o líder, dentro de uma instituição privada ou pública, ele exerce impacto na vida das pessoas de forma direta ou indireta e exerce um trabalho de influência no sentido de conduzir ao objetivo comum, ao objetivo maior. Então isso está totalmente alinhado com a política, apesar que o nosso instituto ele não é partidário, ele não tem viés de nenhum partido, mas é exercitado sim essa empatia de pensamentos. Por exemplo, defendendo uma causa que você não é a favor, você acaba defendendo e argumentando uma ideia que você não faz parte daquele pensamento, né? Mas então o Instituto acaba desenvolvendo e incentivando que o líder participe da política. Exato, é isso? Exatamente. Perfeito. É uma atuação política, mas ressaltando completamente apartidária, né? A gente entende bastante importante essa diferenciação do termo apartidário e do termo apolítico. Então, se o associado quiser se eventualmente associar a algum partido, se filiar a algum partido, ele é livre para fazer isso. Só a gente deixa bem claro que dentro do ciclo de formação, caso ele queira ser candidato a algum cargo eletivo ou assumir algum tipo de cargo comissionado em gestão executiva ou legislativa, a gente pede para que se afaste, tranque a matrícula no Instituto, justamente para não haver essa contaminação partidária dentro do Instituto. Então, assim, a gente estimula bastante, mas com essas pequenas ressalvas aí para garantir a independência do Instituto mesmo. Perfeito. Você comentou sobre a matrícula, né? Como é que a gente faz para participar do Instituto? Quais são os requisitos? Quem pode participar, quem não pode? Você assumiu ontem, né, na prática, mas logo vai ter uma posse também, enfim. Exato. Você vai ser o presidente do Instituto. E quem nos ouve agora tem interesse em participar com todas essas finalidades que vocês explicaram. Como é que faz? Bom, qual é o perfil das pessoas que ingressam no Instituto, né? O Instituto, só para deixar claro, ele não é uma escola. Nós focamos no aprendizado na prática, né? É um grupo de pessoas que se reúne para compartilhar e desenvolver aspectos e competências de liderança. A gente busca, todos nós somos pessoas normais do dia a dia, não tem ninguém ninguém estrela, né? Pessoas normais, então a gente busca pessoas que tenham potencial. O objetivo é que pessoas que tenham um forte propósito, que queiram fazer diferença no seu meio. Esse é o perfil que a gente busca dentro do Instituto. Pessoas que queiram fazer uma mudança positiva e impactar de forma positiva no meio onde você está inserido e na liderança das empresas ou órgãos públicos, né? E aí o processo seletivo acontece 2 vezes por ano. Então está acontecendo agora, a gente
Tava com o prazo dele até semana passada, mas aí com esse convite honroso aqui da Jovem Pan, a gente preferiu estender até hoje. Então até hoje às 23h59 a gente está com as inscrições abertas, né? Então quem quiser fazer pode acessar lá nosso Instagram, @ILLJoinville. Lá tem todo o caminho do Linktree para fazer acessar o forms do processo seletivo. E eu acho que é isso, né? Hoje fica aberto, a gente vai fazer a seleção. Agora a gente está nesse regime de transição que você comentou, né? Ontem foi anunciada a minha condução para a presidência nessa próxima fase do Instituto. E nessa próxima fase do Instituto, agora que a gente já está aqui com um pouco mais de musculatura, né? O Instituto já está rodando há um ano, a gente já conseguiu fazer um primeiro fórum que foi um sucesso. A gente tem aqui metas ainda mais ambiciosas para o ano que vem, né? Conseguir expandir e, claro, conseguir impactar o máximo de pessoas com essa proposta que a gente traz. Então, esses processos seletivos visam justamente buscar essas pessoas. A gente agradece até o espaço aqui hoje para conseguir dar mais alcance, conseguir fazer com que mais pessoas com esse perfil de potencial e vontade de crescer consigam nos ouvir, consigam nos acessar também. Certamente. Vanderlei Borges e Alexandre Sorense, muito obrigado pelo bate-papo de vocês com a gente hoje aqui. Parabéns por todo o trabalho, né, do Instituto, o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Vida longa, e é isso, né? Vamos lá desenvolver o líder, a participação, né, da comunidade, não apenas do líder, também na política, como o Vanderlei bem explicou. Política a gente faz em todo momento da nossa vida. E aí, tendo mais esclarecimentos, certamente uma sociedade melhor. Obrigado e sucesso na sua gestão lá também, com o presidente. Muito obrigado. Obrigado, agradecemos muito a todo o time da Jovem Pan. Muito obrigado, hein?